E aí, pessoal, tudo bem? Então, novamente aqui, eu, professor Igor Elias, gravando com vocês a parte de PNI, beleza? Nós vamos iniciar agora o módulo 4, né? Então, o nosso curso está dividido em módulos, e esse é o nosso módulo 4. O módulo 4, ele vai exatamente trabalhar a questão técnica das vacinas, ok? Então, nós vamos ver vacina por vacina, tá? Cada vídeo vai ter uma vacina ou talvez duas, quando for um pouco menor, tá? Então a organização deste módulo é dessa maneira, certo? Vocês não vão encontrar aqueles vídeos de 30 minutos, né, que a gente faz sempre, mais ou menos 30 minutos. Aqui nesse módulo está um pouquinho diferente, beleza? Então a gente vai seguir, pode ser que vocês vejam vídeos um pouco mais longos e outros vídeos um pouco mais curtos, tá? Então é exatamente como a gente vai trabalhar ao longo desse módulo. Bem, para a gente iniciar, eu vou tentar seguir mais ou menos, né, o calendário vacinal, exatamente a época em que as vacinas são realizadas, tá? Por isso que nós vamos iniciar falando da BCG, exatamente pelo fato de que no calendário vacinal, a BCG ela é uma vacina preconizada ao nascer. Então, vamos a ela. Primeiro, da onde veio esse nome, né? BCG. BCG significa Bacilo Calmette-Guerin. Quem é o Guerin? Guerin, na verdade, foi quem desenvolveu a vacina, tá? Então eu sempre costumo dizer para os alunos não fazerem confusão. Por quê? Porque todo mundo pensa, mas vem cá, tuberculose não era o Robert Koch? Sim, tuberculose é o Robert Koch, mas o Robert Koch foi quem isolou a bactéria da tuberculose, que é o chamado Mycobacterium tuberculosis, beleza? Nós vamos ver aqui que essa vacina ela não é feita do Mycobacterium tuberculosis, ela é feita da forma bovina do Mycobacterium, que é o chamado Mycobacterium bovis. Então, é um pouquinho diferente. Então, quem desenvolveu a vacina, de fato, foi o Guerin, certo? Então, essa vacina ela está indicada em quais situações? Nós falamos que ela está indicada nas chamadas formas graves da tuberculose. Bem, bastante importante a gente falar sobre isso, né? Por quê? Porque a gente está muito acostumado a ver a tuberculose na sua forma pulmonar, que é a forma mais simples, né? Vamos dizer, a forma mais comum que existe da tuberculose. Porém, nós sabemos que a tuberculose também existe em outras formas. Então, nós temos, por exemplo, tuberculose óssea, tuberculose renal, tuberculose pleural, tuberculose meningea, ganglionar, extraganglionar, miliar, certo? Bem, quais são as formas de fato mais graves, consideradas mais graves? Certamente a meningea. Por quê? Porque é uma forma que afeta o sistema nervoso central. A forma ganglionar, por quê? Porque ela apresenta um grande potencial de disseminação para o restante do organismo, uma vez que nós sabemos que os gânglios, eles pertencem ao chamado sistema linfático, né? Então, se cair alguma coisa lá no gânglio, entrar na circulação linfática, existe um potencial alto para disseminação, né, para outros órgãos, para outros tecidos. E a outra forma já é a forma disseminada, que é o que a gente chama de tuberculose miliar, certo? Então, de fato, essas são as chamadas formas graves da tuberculose. Então, quando a gente vacina um determinado indivíduo com a BCG, a gente está prevenindo principalmente as chamadas formas graves. Claro que a gente também vai prevenir a forma simples, né? Se é que a gente pode dizer que tuberculose é simples, mas é uma doença que a gente sabe que hoje tem um tratamento, que ela é totalmente curável, né? Então, mas é uma doença que durante o passado, né, e não é um passado muito longo, né, é um passado relativamente recente, era uma doença extremamente estigmatizada, né, por conta do preconceito que envolvia essa doença. Então, o tuberculose ele tinha que ser isolado, ele tinha que ser mantido, né, em isolamento, exatamente porque as pessoas tinham medo de pegar a tuberculose e morrer por conta da doença, uma vez que a gente não tinha, né, os esquemas de tratamento que hoje a gente tem, beleza? Bem, então vamos lá. Então a gente já entendeu que a vacina BCG ela é indicada para as formas graves da tuberculose,
certo? Bem, outra coisa importante são as chamadas contraindicações. E aí nós temos duas importantes. Primeira, criança de baixo peso, né? Ou seja, quem nasce com peso inferior a 2 quilos ou 2.000 gramas, como queiram, e também os indivíduos que são imunodeprimidos sintomáticos, eles não podem vacinar. Vamos lá, vamos entender por quê. Será porque que uma criança com peso inferior a 2 quilos, ela não pode ser vacinada? Isso vai se dar em função da técnica, tá? Por quê? Porque nós vamos ver que essa vacina, ela é uma vacina intradérmica. E o fato dela ser intradérmica implica nessa contraindicação. Por quê? Vamos lembrar como é a estrutura da pele. Então, olha só, a pele, ela tem a camada mais externa, que é o chamada epiderme. Logo abaixo da epiderme, a gente tem uma camada bem fininha aqui, que é a chamada derme. E abaixo da derme está uma camada bem mais grossinha, chamada de hipoderme, que nada mais é do que o nosso tecido subcutâneo. É formado de quê? De gordura, adipócitos, né? Tecido adiposo. E embaixo da hipoderme está o músculo. Então, claro que eu estou colocando aqui toda a estrutura, né? A pele, na verdade, é só a epiderme e a derme. A hipoderme já é o nosso tecido subcutâneo e o músculo já é a musculatura estriada esquelética, né? Que vai estar, né, constituindo todo o nosso sistema musculoesquelético. Bem, quando eu vou fazer uma técnica intradérmica, que é exatamente a técnica que eu preciso fazer a BCG, eu tenho que fazer como? Eu preciso pegar a minha agulha, angular 15 graus, exatamente para eu poder chegar no tecido da derme. Então eu tenho que introduzir bem pouquinho, né, ali o bisel da minha agulha, certo? E eu tenho que angular para eu poder chegar aqui no tecido da derme. E o que me ajuda, na verdade, eu fazer essa técnica é exatamente a presença da hipoderme. Eu posso dizer para você que a hipoderme, ela meio que destaca a derme do músculo. Então, como ela separa a derme do músculo, eu preciso dessa hipoderme. E aí, vamos imaginar, um bebê nasceu com menos de 2 quilos. Você acha que ele tem hipoderme, que ele tem esse tecido hipodérmico, né, que consegue fazer com que, vamos dizer, haja esse destacamento da derme e do músculo? Não. Então, na verdade, é por esse fato que crianças com peso abaixo de 2 quilos não podem ser vacinadas, tá? Por quê? Devido à chamada escassez do tecido subcutâneo, tá? Então eu não consigo proceder à técnica da vacinação em função da escassez do tecido subcutâneo. Então esta é a razão pela qual está contraindicado, né, vacinação de BCG para crianças nascidas com peso inferior a 2.000 gramas ou 2 quilos, como queiram. A outra contraindicação que você vê aí na tela são os chamados imunodeprimidos sintomáticos. Isso tem a ver com o quê? Bem, aí vai ter a ver com a composição, tá? Então, a questão da criança de baixo peso tem a ver com a técnica de administração da vacina. E a questão do imunodeprimido sintomático tem a ver com a composição. Por quê? Porque a vacina, ela é uma vacina de micro-organismo atenuado, tá? Então, nesta vacina, nós encontramos o quê? As bactérias vivas, ou seja, vivas fracas, vivas atenuadas, da forma bovina do micobactério. Por quê? Porque, na verdade, o nome da bactéria, de fato, que causa tuberculose é o Mycobacterium
tuberculoses, não é isso? Também conhecido como bacilo de Koch. Por isso aqui o Robert Koch, né? Que na verdade foi quem isolou a bactéria da tuberculose. Então, o nome da bactéria é Mycobacterium tuberculosis. Então, por que a vacina, a forma bovina, consegue prevenir contra a forma, de fato, forma humana? Porque elas são bactérias filogeneticamente muito próximas. Ou seja, são todas do mesmo gênero, do gênero Mycobacterium. E é por essa razão também que a gente pode usar essa vacina na prevenção da hanseníase. Por quê? Porque a bactéria causadora da hanseníase chama Mycobacterium leprae. Então, pelo fato de serem todos micobactérios, a gente acaba tendo a proteção de uma contra outras doenças também, tá? Então, de fato, lá na vacina da BCG, o que a gente tem é a forma viva atenuada, né? Forma bovina, é chamado Mycobacterium bovis. Mas pela proximidade filogenética que existe, a gente tem a proteção contra o Mycobacterium tuberculosis, que de fato é o bacilo de Koch, e também a gente tem a proteção contra o Mycobacterium leprae, né? Por essa razão, inclusive, é que indivíduos contactantes de portadores de hanseníase está indicada uma dose de reforço, né? A gente fala, se ele só tem uma marquinha, que agora a marquinha já caiu por terra, né? Não preciso ter. Ele faz uma dose de reforço, beleza? Então daqui um pouco a gente vai falar da questão da cicatriz vacinal, né? Calma aí que nós vamos chegar lá, beleza? Bem, então já entendemos, né? Qual é a indicação da vacina, quais são as contraindicações e porquê, e a questão da composição da vacina. Vamos agora para a dose. Então, aqui na questão da dose, recentemente nós tivemos um outro laboratório, né, importando vacina para o Brasil, e o Brasil de fato começou a oferecer no SUS a vacina do chamado Serum Institute of India. Então, antigamente, nós tínhamos somente a vacina do chamado FAP, que é Fundação Ataulfo de Paiva. Quando a gente tinha vacina de 0,1, a gente, da Fundação Ataulfo, perdão, a gente fazia a dose de 0,1 ml. Agora, com essa vacina, né, do Serum Institute of India, a recomendação é diferente. A gente faz a metade da dose, a gente faz 0,05 ml para crianças com menos de 1 ano e faz 0,1 a partir de 1 ano. Aí você fala, mas Igor, não é ao nascer que a gente faz essa vacina? É ao nascer. E por que a gente está colocando aqui 0,1 para maior de 1 ano? É porque essa vacina ela pode ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, o tempo dela ser aplicado, máximo, seria o que a gente fala, 5 anos incompletos, tá? Ou 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, está indicada ao nascer. Mas, se eventualmente, por algum motivo, aquela criança não foi vacinada ao nascer, ela pode ser vacinada até 5 anos incompletos. Se ela tiver mais de 1 ano, certo? Aí eu já vou fazer a dose de 0,1, tá? Bem, aí você fala assim pra mim, Igor, e aí? Como é que faz, né? Então, assim, é muito comum, por exemplo, eu já vi questão de concurso, depois que essa vacina nova apareceu, já vi inclusive questão de prova falando dela. Só que ele tem que especificar qual que é a vacina, tá? E isso muitas vezes a banca não gosta de fazer. Por quê? Porque quando você cita a marca, alguma coisa de alguma vacina, de algum produto, você está gerando um chamado conflito de interesse, né? Então, assim, é como se você estivesse fazendo uma propaganda, né? Então, assim, as bancas,
evitam, geralmente, quando a gente tem essa situação. Então, a tendência é que você veja realmente pouca questão falando sobre a dose. Antigamente tinha muita questão falando sobre essa dose. Mas agora, com a chegada dessa vacina do Serum Institute of India, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma dose diferente. Então, se não houver uma especificação no comando da questão, provavelmente vai caber um recurso, certo? Então, como antigamente a gente só tinha da FAP, era tudo 0,1. Agora, como o SUS tem ofertado a do Serum Institute of India, e a dose vai ser o quê? Diferente de 0,1. É 0,05 quando for criança com menos de 1 ano. Quando for mais de 1 ano, é 0,1, tá? Então, eu estou chamando a atenção para vocês sobre isso, porque eu já vi, inclusive, questões caírem, né, nos certames, nas provas, nos concursos de vocês, já pedindo, falando dessa nova vacina. Mas veio especificada, beleza? Então, é isso. Bem, qual que é o esquema? Quando a gente fala de esquema, a gente está falando em que momento da vida ela vai ser feita. Nós já falamos, né? Então, ela é uma vacina para ser feita ao nascer, né? Então, ela vai ser feita ao nascer, juntamente com a primeira dose da hepatite B monovalente, que nós vamos falar no próximo vídeo. Na sequência, a gente vai falar sobre isso, certo? E ela é uma vacina dose única. Quando eu falar para vocês, galera, dose única significa o quê? Significa que é uma vacina que só é feita uma vez na vida, tá? Então a rotina dela é só para ser feita ao nascer e nunca mais, tá? Ou seja, a gente não vai ter que reforçar essa vacina, a não ser naquele caso que eu falei para vocês, né? Se for um contactante de hanseníase, que aí está indicado um reforço. Bem, a BCG, você, né, assim, a tuberculose, ela foi uma doença muito comum na década de 60, na década de 70. Ela deu uma sumida na década de 80 e ela voltou na década de 90 com corda toda, né, com pique total. Então ela veio e ficou, tá? Bem, nessa época, na década de 90, quando a vacina voltou, o governo indicou um reforço. Então, houve um período que as pessoas tomaram reforço, tinha um reforço até 7 anos na época. Foi exatamente na ocasião em que a doença reemergiu, né? Porque ela existia, sumiu, voltou. Então, a gente considera como uma doença reemergente, certo? Bem, e aí, né, nessa época tinha reforço, mas agora dose única, tá? Então, dose única ao nascer. Essa é o, vamos dizer, o esquema da BCG, certinho? Bem, a via, já falamos, de administração, é a via intradérmica. Então, intradérmica, nós inclusive acabamos de falar, né, que por conta dela ser intradérmica, por isso é que existe a contraindicação de vacinar com menos de 2 quilos devido à escassez do tecido subcutâneo. Por quê? Porque para eu fazer a técnica intradérmica, eu preciso desse tecido, para eu não entrar no músculo, tá? E aí, existe uma padronização pelo PNI, claro que isso é uma padronização, tá? Exatamente para a gente saber, né, algum tipo de evento adverso que ocorra, de ser feita essa vacina na inserção inferior do deltoide direito. Então, nós vamos o quê? Vamos pegar o deltoide da criança, dividir na metade e vamos fazer na parte de baixo, tá? Então, a vacina é feita na inserção inferior do deltoide direito. Aí você fala, uai, mas essa vacina não é a vacina da marquinha? É a vacina da marquinha, né? Uma das reações adversas é exatamente a chamada cicatriz vacinal, que agora, inclusive, já não é mais obrigatória, né? A gente não vai revacinar se não houver a marquinha mais. Aí você fala, a minha marquinha, ela é mais em cima, Igor. Aplicar errado? Não.
Não é que a vacina, a marquinha subiu, né? A cicatriz subiu. É porque a gente cresceu. Então o braço cresceu, então acabou que mudou essa localização espacial aí da cicatriz vacinal, tá certo? Aí você fala, Igor, eu tenho 2 marcas. O que será que aconteceu? Você deve ter tomado reforço. Provavelmente você era criança lá na década de 90, né? E lá teve a época da revacinação. Então, provavelmente você entrou na faixa etária, né, que precisou ser revacinada quando a doença reemergiu. Certinho? Então, isso é a questão da via intradérmica. Aí, eu já vou começar a dar algumas dicas para vocês, tá? Então, ao longo do nosso módulo 4, eu vou te passar algumas dicas. E dessas dicas nós vamos repetir muitas vezes, exatamente para que você fixe esse conteúdo. Eu sei exatamente que PNI é um conteúdo complexo. Por quê? Porque cada vacina é cheia de especificidades, de detalhezinhos. Então, o que eu gosto de fazer quando eu estou dando esse conteúdo? Eu gosto de juntar aquilo que é igual, aquilo que é comum a todas e jogar na forma de dicas, exatamente para você poder, né, ir gravando, né? Então, assim, muita coisa, quando a gente fechar todos os vídeos desse módulo, você já vai ter decorado, vai virar um mantra, tá? Então, ao longo do nosso curso, nós vamos ter alguns mantras, né, que eu falo, eu brinco, né, que a gente vai acabar decorando por conta da repetição. E uma das coisas que eu já posso falar para vocês, que eu quero que você esteja agora bem atento, ouvido bem aberto, ligado, tá? É que, atenção, vacinas bacterianas têm via preferencial de administração, a via IM, ok? Então, em outras palavras, você anota isso aí, tá? Então, ó, de novo, vacinas bacterianas têm via preferencial de administração, a via IM, intramuscular. Exceção, sempre tem uma exceção, né? Da BCG. Porque a BCG ela é o quê? Intradérmica. Acabamos de falar, tá? Então, olha só. Em outras palavras, via de administração de bactéria, todas as vacinas bacterianas que nós vamos ver ao longo do nosso módulo, IM. Só a única e exclusiva exceção é a BCG. Beleza? Então, olha só, estou falando de vacina bacteriana, gravem isso. Depois, quando nós formos falar dos vírus, né, no próximo vídeo, eu vou falar a dica do vírus, tá? Então, o vírus também tem uma dica, né? O vírus é que você pode ser que tenha que realmente que memorizar alguma coisa, mas de um modo geral é bem simples, tá? Então, você já vai lembrar, bactéria sempre IM, exceção da BCG, porque a BCG ela é intradérmica. Vou repetir isso muitas vezes ao longo dos nossos vídeos desse módulo, tá bom? Então, para você gravar. Vamos adiante. Conservação. Aí, olha só, você vai ver um negócio aqui chamado nível central, regional, local. Se você tem dúvidas sobre isso, o que você pode fazer? Você vai lá nos nossos vídeos do módulo 2, que eu expliquei para você sobre rede de frio, e aí você faz uma revisão, tá? Na verdade, esses níveis são as instâncias previstas, tá? Então, o nível central é lá o CNAD, né? Que é o Central Nacional de Distribuição dos Insumos. Então, geralmente é o laboratório produtor, encaminha para o CNAD, que é o nível central, e o nível que é lá no Rio de Janeiro, e o CNAD vai distribuir. Distribuir para onde? Vai distribuir para os estados. Os estados vão distribuir para as regiões que eu falo assim, estados são grandes, né? Muitos estados são grandes, né? Tem alguns pequenos, mas assim, a grande maioria dos estados brasileiros são bem grandes. Então,
ele distribui para regiões dos estados, e aí os estados, essas regiões, né, mandam para os municípios, que mandam para as salas de vacina, para os postos de saúde, né, para as equipes de atenção básica, para os hospitais. Então nós vamos pensar sempre assim, nível central é o Senadi, Rio de Janeiro, laboratório produtor, manda para lá. O nível regional, nós vamos entender sempre como que estados e regiões daqueles estados. E o município, não deixa de ser. E o local é sempre a sala de vacina, tá? E aí nós sabemos que, né, as vacinas, de um modo geral, elas precisam ficar numa temperatura de conservação de +2 a +8 graus, beleza? E aí no caso da BCG, especificamente, isso vai acontecer em todos os níveis de conservação, seja central, regional, local. Ou seja, em outras palavras, essa vacina nunca poderá ser congelada. E aí agora eu vou dar uma outra dica para vocês. Atenção, de novo, anota aí, hein? Esquece disso não. Escreva o que eu estou te falando. Vacinas bacterianas não admitem congelamento. Ou seja, nós vamos falar muitas vezes, bactéria congela? Não, bactéria não congela. Como o BCG é bactéria, não congela. Ou seja, independente do nível de conservação, seja ele central, regional ou local, não vai ser congelada nunca, certo? Então, gravem isso, escrevam aí. De novo, novamente eu vou repetir. Então, olha lá, vacinas bacterianas não admitem congelamento. Gravou isso? Ou seja, em outras palavras, bactéria não congela. Então, quando a gente for falando ao longo dos nossos vídeos de vacinas bacterianas, a gente vai encontrar sempre assim, conservação +2, +8, nível central, regional e local. Por quê? Porque eu não posso congelar, tá certo? Aí, cuidado, que você vai virar e vai falar assim, ah, então quem congela? Vírus. Não, né? Eu faço assim, vírus, porque quando eu falo isso em sala de aula no presencial, é unânime, assim, é um coral. Vírus. Não é. São alguns vírus que podem ser congelados, tá bom? E aí, quando chegar lá nos congeláveis, eu vou fazer um outro mantra, né? Quem congela? Aí nós vamos falar quem congela, beleza? Então, por enquanto, grava aí, guarda isso, bactéria não congela, nunca, independente do nível de conservação. Joia? Bem, essa vacina, olha só, falei agora há pouco para vocês que ela é dose única. O que é dose única mesmo? É que eu só faço uma vez na vida, só ao nascer. Mas ela não é uma vacina monodósica. Aí você fala, uai, não é a mesma coisa não? Não, não é a mesma coisa, né? Então, o que é uma vacina monodósica? Monodósica é aquela que só tem uma dose dentro do frasco. Não é o caso. A BCG, ela é polidósica. Tanto que quando eu diluo a BCG, ela vem num frasquinho, né? Liofilizado, é um pozinho, né? Então, quando eu diluo, quando eu boto o diluente e faço a diluição lá do liofilizado, que é 1 miligrama que tem, a gente usa um diluente de 1 ml, aquilo ali eu posso ter o quê? De 10 a 20 doses. Seria 10 doses se fosse 0,1. Agora, como a gente tem a possibilidade, no caso da vacina do Serum Institute of India, de fazer 0,05, acaba sendo o quê? 20 doses. Certinho? Então, é isso. Então, eu posso ter de 10 a 20 doses. E nós temos um problema, porque essa vacina, ela tem que ser usada em até prazo máximo de 6 horas. Significa o quê? Significa que caso
sobre vacina, ela vai ter que ser descartada, tá? Então é por isso, inclusive, que, por exemplo, a gente fala vacina BCG é feita ao nascer. Aí tá igual a hepatite B. Hepatite B a gente faz em sala de parto, de rotina. Mas a BCG a gente não faz. Por quê? Na grande maioria das vezes, como a técnica da BCG ela é uma técnica específica, que é intradérmica, e precisa de um treinamento próprio para fazer a BCG, e pelo fato da BCG ter um tempo de utilização muito pequeno, a gente acaba o quê? Mandando esse paciente lá para a atenção básica, lá para a sala de vacinação, e aí lá é feito. Por quê? Porque geralmente a gente marca, né, a consulta dos bebês, por exemplo, todos para o mesmo dia. Eles já saem ali da consulta com o pediatra, primeira consulta, né? Aquele ambulatório de primeira semana, e já partem para a sala de vacina, onde eles recebem a dose, né? A dose única da vacina da BCG. A hepatite B a gente faz em sala de parto realmente, mas a BCG acaba sendo feita lá na atenção básica, beleza? Tem até agora serviços, né, que a gente, né, às vezes passou por um período de falta dessa vacina, então, que marcavam, né, horário, dias, então dias tais e tais, vai estar fazendo BCG em tais lugares, né? Então, na verdade, isso nem é permitido, mas por uma questão de logística, de falta de vacina, às vezes as unidades básicas de saúde, elas se organizam para cada dia uma fazer, beleza? Então, estejam atentos a isso. Bem, muita atenção agora. Reação adversa. Então, qual que é a reação adversa mais comum dessa vacina? É a formação da chamada cicatriz vacinal, tá? Então, como é, né, a evolução da lesão? Então, a gente tem uma lesão local, no local lá que aplica, vai formar uma mácula. Essa mácula também é conhecida como nódulo, beleza? Então faz uma mácula ou nódulo, que é o quê? Que é a bolinha com líquido no interior, ok? Depois faz uma pápula. A pápula também é conhecida como pústula. Por quê? Porque a bolinha, o nódulo, a mácula, inflama. Inflama e faz uma secreção purulenta, como se fosse uma espinha que inflamou, tá? Então é pápula ou pústula. Aí essa pústula ou essa pápula rompe, né? Então faz uma ferida, que é a úlcera, tá? Então a úlcera também pode ser chamada ferida. E aí a ferida cicatriza e faz uma casquinha, que é a crosta. É a casca da ferida, né? E a casca cai e vira cicatriz. Então é assim a evolução, né, da cicatriz vacinal, que é a, de fato, né, reação adversa mais comum dessa vacina, tá? Então nessa próxima tela tá mostrando exatamente isso. Então, ó, primeira mácula, não sei se, né, aí no material de vocês, mirem aí na tela, né, vocês vão enxergar, ver que tá uma região meio avermelhada aqui nesse local, ó, tá? Então essa é a chamada mácula. Isso acontece na primeira a segunda semana, beleza? Aí o que vai acontecer? Essa mácula, né, esse nódulo aqui vai começar a avermelhar, inflamar e vai formar a pápula, que é a pústula. É exatamente o que? A espinha que eu falei para você, como se estivesse inflamada. Então isso vai acontecer em torno da terceira e da quarta semana. Perceba que ela aqui está pequena, depois ela vai aumentar de tamanho, e aqui, inclusive, ela já está em processo de formação da úlcera, que é a ferida, que é mais ou menos entre 4 a 5 semanas que ela vai se formar. Aqui a gente já percebe a formação da crosta também. Então, a ferida rompe e cicatriza. Quando cicatriza, forma aquela casquinha, tá? A casquinha cai e forma a cicatriz. Isso leva em torno de 6 a 12 semanas,
podendo ser até 24 semanas o tempo de evolução, tá? Então, podendo ser até 24 semanas, ou seja, 6 meses, é raro. Geralmente entre 6 e 12 semanas já forma cicatriz, tá? Podendo prolongar até a 24ª semana. Raramente isso ocorre, beleza? E aí estejam atentos. Por quê? Porque antigamente, olha só o que eu vou falar agora. A gente tinha que revacinar. Então, caso com 6 meses não houvesse a formação da cicatriz, a gente tinha que revacinar a criança. E agora não tem mais, ok? Então a gente não faz mais revacinação caso não ocorra a formação da cicatriz, certo? Então isso é uma portaria atual, daqui um pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Exatamente, né, qual que é essa portaria, beleza? Então, foi 2019, na verdade, essa atualização, certo? Então você tem que estar atento a isso. Cuidado com questões de prova que estiver falando de revacinação após 6 meses, caso não exista o que? A formação da cicatriz. Beleza? Bem, cuidados também com relação à formação da ferida. É muito comum, por conta do processo inflamatório, tem algumas mães que ficam preocupadas, né? Alguns cuidadores, que eu falo mãe é sempre, que é o, né? Geralmente quem cuida mais é a mãe, mas pode ser o pai, o avó, o tio, sei lá quem é. Então, formou aquele negócio estranho, né? Aquela pústula, aí vai lá espreme, aí vai lá e passa metiolate, passa, sei lá, água oxigenada. Então, não pode ser usado absolutamente nada nessa ferida, tá? Então, só lavar com água e sabão. Não é para cobrir, não é para colocar nenhum tipo de medicamento para poder acelerar a cicatrização, pomadinha, nada disso. Então, a gente tem que lembrar de orientar, né, a pessoa que leva a criança para vacinar e falar, ó, vai acontecer, tá? Então, não se preocupe, porque faz parte do processo natural de evolução da cicatriz. Joia? Então, isso é importante. Então, tá aí. O que eu acabei de falar para vocês. Então, uma nota informativa, tá? Número 10 de 2019, da Coordenação Geral do PNI, juntamente com o Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis, com a Secretaria de Vigilância de Saúde, mais o Ministério de Saúde, lançam a nota de que não há mais indicação para revacinar com BCG, independentemente do tempo transcorrido após a vacinação. Então, cai por terra aquela ideia de que se não fez a cicatriz, é porque não protegeu. Eu preciso fazer de novo para que haja proteção. Então, a OMS, ela vem dizendo isso, que a ausência de cicatriz de BCG após a vacinação não é um indicativo de ausência de proteção. Então, por essa razão, cai a ideia da revacinação com 6 meses, beleza? Então, muita atenção a isso, muita atenção nas provas, porque aqui, ó, coloquei até a figurinha. Crianças sem cicatriz no braço não devem tomar a vacina BCG de novo. Certinho? Bem, e aí, para a gente poder fechar essa parte da BCG, né, eu preciso falar dos portadores do HIV, certo? Então, olha só, prestem atenção. Isso aqui pode dar um pouco de dúvida, porque as pessoas pensam assim, o indivíduo que é HIV, ele é imunodeprimido. Aí o Igor falou no começo do vídeo, quando estava falando de contraindicação, que imunodeprimidos sintomáticos não podem tomar BCG. Beleza, totalmente correto, tá? Mas atenção, vamos imaginar aqui uma situação de uma mãe que é HIV positiva, sabidamente HIV positiva, e ela acabou de parir, tá? Então, essa criança, né, que acabou de nascer, será que essa criança, ela pode tomar BCG? Ela não só pode, como deve tomar imediatamente. Ou seja, quanto mais rápido ela tomar, melhor.
Por quê? Claro que uma criança que acabou de nascer, por mais que ela tenha sido, né, contaminada pelo vírus, que hoje existe toda uma série de protocolos para a gente evitar esse contágio, né, essa transmissão vertical, então assim, essa criança não é imunodeprimido sintomático, tá? Muito pelo contrário, eu preciso fazer a proteção dela precoce. Por quê? Porque eu sei que, inclusive, a tuberculose é uma doença que mata indivíduos HIV positivos, quando eles estão naquela fase da AIDS, né? Aquela fase em que já existe a imunossupressão realmente instalada. Então, claro que se for um indivíduo que está com imunodepressão, que está com AIDS propriamente, eu não vou poder fazer essa vacina de jeito nenhum. Por quê? Aliás, não só essa, como nenhuma outra de micro-organismo vivo, tá? Então não é só específico da BCG, é para qualquer situação de imunobiológico, de vacina, que tenha micro-organismo vivo. Exatamente pelo fato de que ele pode adoecer. Quando a gente, né, faz uma vacina que é de um micro-organismo atenuado, existe o risco do adoecimento como um evento adverso. Existe. Remoto? Existe. Remoto, mas existe. Beleza? Então, crianças expostas ao risco do HIV até 18 meses, ela deve receber o mais precocemente possível a vacina da BCG. Beleza? Agora, se ela tiver entre 18 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, eu vou precisar de ter uma sorologia negativa para o HIV para eu vacinar, beleza? Até porque até 18 meses a gente não tem muito como determinar a condição sorológica, né, daquele indivíduo. Ele não tem como ainda se apresentar com uma sorologia que eu possa de fato confiar, né? Não dá, muitas vezes, como ele está ainda em processo de formação do sistema imunológico, então isso fica confuso, fica indefinido. A partir de 18 meses, já dá para definir, já dá para saber se de fato o indivíduo recebeu ou não recebeu o vírus, se ele foi contaminado ou não. Aí, nesse caso, eu vou fazer uma sorologia e só vou vacinar aquele indivíduo se ele realmente for negativo, tá? Bem, depois de 5 anos, a gente já não vacina mesmo, né? Porque já não está mais indicado vacinar após 5 anos, beleza? Mas especificamente, quando a gente fala em indivíduos expostos ao risco do HIV, a gente não vai vacinar de forma alguma. Por quê? Vai que ele é um indivíduo contactante de Hansen, por exemplo, que aí caberia um reforço. Nesse caso eu não posso fazer, tá? Então, a partir de 5 anos, indivíduos HIVs positivos, mesmo assintomáticos, mesmo sem nenhum sinal de imunodeficiência, eu não posso fazer. Beleza? Então, recapitulando. Então, é o indivíduo exposto ao risco do HIV. Acabou de nascer, ainda não tem como saber a definição sorológica dele. Faz, imediatamente. Até 18 meses, quanto antes eu fizer, melhor é. Ficou até rimou, né? Bem, depois de 18 meses, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, somente se eu tiver uma sorologia negativa, tá? Caso já seja sorologicamente positivo, eu já não vou fazer mais. E indivíduos acima de 5 anos eu não faço de jeito nenhum, beleza? Então, não vou vacinar, porque eu já sei a sorologia, mesmo que ele não esteja sintomático, não tenha sinal de imunodeficiência, não está indicada mais a vacina, tá? Pelo risco, né? Porque como a tuberculose é a bactéria que muitas vezes provoca, inclusive, né, as co-infecções, né, nos indivíduos que são portadores do HIV, podendo levá-los até a óbito, então a gente não expõe o indivíduo mais a esse risco. Joia? Bem, e como já falei, a gente tem a situação dos comunicantes domiciliares de hanseníase, né? Que aí a gente pode fazer sim uma segunda dose, ou seja, pode fazer uma dose reforço, e aí a gente obedece o prazo de 6 meses de uma dose para outra, tá? Igual a gente tinha antigamente a questão da revacinação, aqui, claro, muitas vezes já é um indivíduo adulto, aí ele fez na infância, vai fazer uma agora e é assim que funciona.
Inclusive, se o indivíduo tiver 2 cicatrizes, não precisa nem fazer essa dose de reforço, que é o que está previsto lá no programa da tuberculose, né? Então, da hanseníase, perdão. Beleza? Então, é assim que a gente trabalha, beleza? Então, essas são as informações mais importantes sobre essa vacina da BCG, tá? Então, assim, dá uma revisada geral, tenta fazer aí o seu resuminho, o seu esquemão, tá? Porque eu já passei aí algumas dicas bem importantes para vocês sobre essa vacina e também sobre outras que nós vamos ver ao longo dos próximos vídeos, beleza? Então, daqui um pouquinho a gente volta e vai falar de hepatite B, que é a segunda vacina, né? No caso, também feita aí ao nascer, no segundo vídeo desse módulo 4, certo? Então, um minutinho para água e a gente volta para continuar. Até já!